meus caros, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste aclamado quadro que vocês se amarram, eu também me amarro muito em fazer, que é a carteira de verdade, onde eu invisto todos os meses R$1.000 em uma carteira composta de ações e FIIs, mostrando para você a metodologia de verdade na prática. E hoje é mais do que especial, porque completamos um ano de carteira de verdade, meus amigos. 12 meses apostando fielmente todos os meses e vai dar para ver de fato a nossa evolução, como está a carteira agora, como tá os proventos aí depois de um ano e como tá toda essa composição e os resultados da nossa carteira de verdade. Fechado? Então, sem enrolação, vamos lá. Chegamos aqui então na nossa famosa planilha de verdade e vamos começar dando uma olhada no histórico, vamos ver como tá esse nosso desempenho aí nesse último mês. Então olha só, a gente dá uma olhada aqui, ó, que a gente começou em outubro de 2019, então fechando agora outubro de 2020, a gente completou esses 12 meses. Esse vídeo está sendo gravado no início de novembro, que atrasou um pouquinho, mas não tem problema nenhum que a gente continua fazendo um aporte aí todos os meses. E aí, olha só, desde lá do começo, vamos fazer uma retrospectiva rapidamente da carteira de verdade. Desde lá do começo, já no primeiro mês, a gente já começou a se destacar aí do Ibovespa, a gente já começou a ter uma performance melhor do que o Ibovespa, essa performance aumentou durante os primeiros meses e aumentou ainda mais na queda, quando a gente teve a crise do coronavírus lá em março. Olha como que é importante, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas não só ter rentabilidade, mas ter rentabilidade e gestão de risco, porque enquanto o Ibovespa simplesmente desabou na crise do coronavírus, a queda da nossa carteira foi muito menor, mas consideravelmente menor. Olha só, olha a diferença, saiu aqui de 0% que estava, foi lá para menos 28%, ou seja, caiu quase 30%, enquanto a nossa carteira saiu de 21% para um pouco mais aqui de pouco menos de 2%. Ou seja, caiu 20%. Então 10% a menos do que a média do mercado. Isso que é gestão de risco. Você não pode só pensar em ter rentabilidade alta. Você também precisa ter uma segurança ali na sua carteira. Fechada, ela demonstrou isso ao longo da crise. Depois afunilou aqui um pouco, mas sempre mantendo uma distância aí considerável, com uma performance muito boa. Chegando aí a próximo de 19% de rentabilidade acumulada desde outubro de 2019 até hoje, comecinho de novembro de 2020. Então está sendo um pouquinho atrasado o vídeo desse mês, mas aí um pouco mais de 12 meses, uma performance de 19%, muito bom. Lembrando sempre que essa performance de curto prazo não tem grande significância, é importante a gente conseguir manter a constância e repetir uma performance alta em todos os anos, né, nos próximos anos, e porque na média a gente tem no longo prazo, que é o objetivo final, uma ótima rentabilidade e aumentar cada vez mais a renda passiva. Fechado? Então, continuando, vamos olhar mais aqui em detalhe o último mês. Em setembro, a gente teve uma valorização aí considerável, tanto do Ibovespa, no último mês aqui, na verdade, outubro, né? De setembro para outubro, a gente teve uma valorização considerável do Ibovespa, subindo 8%, nossa carteira valorizou um pouco mais do que 4%, e a gente recebeu R$50 de proventos. Acho que foi a maior quantidade que a gente já recebeu. Realmente foi uma quantidade considerável, 50 conto pingando na conta aí, só de renda passiva. Lembrando que esse nem é o objetivo da carteira, tá? Ele tem só um pouco em FII, que é o que dá mais renda passiva, tem 25% só em FII. Se fosse uma carteira voltada para esses dividendos aqui, esse valor seria muito maior, mas está voltado muito para a parte de crescimento. Por isso que a gente vê aqui uma valorização considerável, uma performance ótima no longo prazo. Fechado? Voltando aqui para o menu, vamos dar uma olhada em como está nossa carteira de ações aqui, o desempenho individual de cada uma. Ó. A gente tem a Fleury com um pouco mais aí de 3%, a VEG é a que está explodindo com 140% de valorização, vendo aqui o preço médio descontado. A gente tem também a Locamérica, que teve uma valorização muito boa, algumas ainda estão negativas, Porto Seguro, Itaú, só que na média a gente está arrebentando aqui. Beleza? Quando a gente olha os FIIs, essa rentabilidade aqui está um pouco menor porque eu tenho que lançar os proventos. Aqui no histórico, eu coloquei o total dos proventos aqui, ó, R$50 que eu recebi no mês, mas para aquilo dar certinho a variação do preço médio descontado, eu tenho que vir aqui, ó, e registrar cada provento em cada ação. É uma coisinha rápida, mas eu acabei não fazendo porque não tem muita necessidade, como a gente está olhando a carteira no global. Voltando aqui, quando a gente olha lá, ainda na carteira de ações, os FIIs, a mesma coisa, a gente tem alguns que já deu uma pancada muito grande. Isso aqui é muito interessante, ó, porque vários FIIs eles estão no vermelho
na variação de preço normal, mas quando a gente olha preço médio descontado, ou seja, tirando os proventos, a gente já está positivo. É exatamente isso que acontece com os FIIs. O preço dos FIIs e das ações também que pagam dividendos é a mesma coisa. Eles tendem a zero. O preço médio descontado, ele tende a zero no longo prazo. Por quê? Imagina que você pagou R$20 naquele FII, ele vai te pagando R$1, 30 centavos, 20 centavos ao longo do tempo. Quando você vai chegar no longo prazo, o preço médio descontado, que é quanto você pagou menos o dividendo que você recebeu por aquela cota, ele vai tender a zero. Porque você vai ter recebido mais do que você pagou por aquilo. É exatamente esse movimento que está acontecendo aqui. É claro, ainda muito longe de chegar a aproximar de zero, porque a gente acabou de começar a carteira, um ano é muito pouco, olhando para longo prazo, mas a gente já tem claramente esse movimento aqui dos próprios proventos estarem deixando aí a rentabilidade do FII positiva. Show de bola? Dando uma olhada graficamente, isso daqui é muito interessante para a gente ver depois de um ano como essa carteira está. Então, se você olha o vídeo 1, é incrível a diferença, né? A gente tinha aqui as porcentagens, só ali 2 empresas, então totalmente sem um fundamento ainda, sem uma composição. A gente fez algumas trocas, né? Alteramos algumas porcentagens ao longo do tempo e a gente chegou hoje nessa pizza que é até uma coisa bonita de se ver, muito bem distribuída, com vários setores diferentes. E lembrando, é sempre importante falar que nenhum ativo que eu mostro aqui é uma recomendação de investimento, tanto na parte que eu vou lá investir na prática, entrando na corretora, quanto os ativos que eu mostro aqui na carteira de verdade, porque ela é totalmente dimensionada para um objetivo educacional, para mostrar para vocês como funciona a dinâmica da metodologia na prática, no campo de batalha, e não mostrando um ativo ou outro. Definitivamente não é esse meu objetivo aqui. Beleza? É simplesmente para mostrar o processo de investimento de um investidor comum. Mas é muito legal ver essa porcentagem, é muito bem definida, né? A gente tem algumas que disparam aí porque tiveram uma valorização alta, é o caso aí da VEG, é o caso também da Odonoprev. Aqui olhando por segmento de mercado, então também está muito distribuído, também muito interessante ver isso, ó, bens industriais um pouco mais forte por conta da VEG, energia também um pouco mais forte, mas a gente não tem mais do que 20% em nenhum segmento. Por FII, também muito bem distribuído, a gente tem até algum aqui que a gente adicionou e não colocou no gráfico, tem que atualizar o gráfico aqui, mas muito bem distribuído, alguns disparam, né, o que é normal. Aqui eu acredito que é o HGRE que deu uma disparada, vamos dar uma olhada lá? Depois a gente vê com calma, para não ficar muito extenso o vídeo também, mas é algum FII que deu uma disparada, de qualquer forma está muito bem distribuído, muito interessante. Quando a gente olha aqui, ó, real versus objetivo, a gente tem alguns já disparando, né? Alguns aqui, ó, que o laranjinha é o real, ele está bem a mais do que o objetivo. Tem poucos aqui abaixo que são exatamente o que nós vamos equilibrar. Fechado? E a carteira bem próxima do nosso objetivo. Definimos 75% de ações e 25% de FIIs. Estamos aí com 71% de ações e 29% de FIIs. Portanto, nós vamos aqui para a parte mais divertida e rápida, que é o AM20, onde aportar. Então a gente já bate o olho aqui, ó. Esse mês é mês de aportar em ações no Brasil. Quando a gente vem em ações, quais são as duas primeiras? Engie e Itaúsa. Então serão os dois aportes que nós faremos esse mês de maneira clara, direta e objetiva. A gente tem um objetivo de 5% e 4%, de 9% e 8% respectivamente. Nós temos aí o real de 5% e 4%, então tem uma pequena diferença aí para a gente equilibrar. O que a gente faz? Vou aqui já em dados, já calculei, ó, colocando R$500 em cada uma, quantas ações daria mais ou menos. Então a gente vai comprar aí próximo de 43 de Itaúsa, né? Pode ter tido alguma variação no preço, que vai ser uma a mais ou uma a menos, e 12 de Engie. Fechado? E aí nós já vamos aqui direto, sem corte, para o Home Broker. E aqui, ó, já colocamos aqui, já está aberto, já coloco direto, ó. Itaúsa 3F, né? Porque a gente vai comprar menos de 100. A gente falou de 43 ações, né? Vamos ver 43, quanto vai dar? Ó, vai dar R$500 certinho. Muito próximo de R$500. Hoje, coloco aqui valor a mercado para já executar e vamos embora. Prontinho, ordem de Itaúsa já foi. Engie a mesma coisa. Engie 3F. Lembrando que é EG e caso você seja investidor de Engie, porque você pode confundir com a Energisa aí, que é uma coisa que muita gente faz. A Engie, a gente falou de 12 ações. Então voltamos lá. 12 ações, ó, deu um pouquinho mais de R$500, R$20 a mais, não tem problema. Também a mercado, comprar, executar e feito. As duas ações compradas,
Agora, simplesmente, eu vou voltar aqui para a planilha de verdade e atualizar cada uma, né? Vim aqui na Engie e colocar essa compra que eu fiz hoje, fazer a mesma coisa na Itaúsa e continuar arrebentando para a gente continuar nos próximos meses, deixando a carteira de verdade cada vez mais robusta e gerando cada vez mais resultado e tendo essa renda passiva com aporte rápido e metodologia direta, que nem a gente fez aqui. Eu falo M20, aporte mensal em 20 minutos, mas aqui a gente, olhando o histórico, olhando os gráficos, eu explicando tudo que eu estou fazendo para vocês, a gente gastou um pouco mais que 10 minutos, então a M20 eu até exagero, é o teto que a gente chega aí se você realmente gastar um pouco de tempo a mais. Mas com menos de 15 minutos por mês você consegue fazer essa dinâmica, aportar e aí sim ter a liberdade de tempo e a tranquilidade financeira que você tanto almeja. Fechado? Então é isso. Até o próximo mês pra gente continuar descendo a lenha e até os próximos anos, que você continue aqui no segundo, terceiro, quarto, 10º ano de carteira de verdade. É um prazer imenso, uma satisfação gigante fazer esse quadro aqui, estar no campo de batalha, estar me expondo aqui todos os meses, porque querendo ou não, se a gente tem um desempenho menor, eu estou totalmente exposto porque o resultado real está aqui aparecendo, então não tenho o que esconder. Então minha cara, minha reputação aqui acaba estando a jogo nessa estratégia de longo prazo, mas é muito gratificante ver que tem resultado e que a galera gosta cada vez mais. Eu espero que você aplique também algo como uma metodologia de verdade aí na sua vida financeira. Show? Estamos juntos, mais do que nunca. Aquele abraço!